sobre a conclusão do nosso trabalho, vantagens e desvantagens da Copa do Mundo no Brasil e a herança que vai ficar depois desse evento tão grandioso. É muito óbvio a gente observar que um evento tão grande, um evento do tamanho de uma Copa do Mundo, vai agregar muita coisa boa, muita coisa boa. Então foi falado em infraestrutura, por exemplo. A infraestrutura que vai ser montada em volta dos estádios, ela é algo, não dá para numerar, não dá para se mensurar. Por quê? Quando se faz um estádio, não é apenas a parte física do estádio. Em volta, em torno dele, para a Copa do Mundo, precisa-se ter hospitais, precisa-se ter o meio de transporte, é uma série de fatores. Então, uma das grandes vantagens que a Copa do Mundo vai trazer para o Brasil é a infraestrutura que vai ser deixada. Também os seus estádios. É muito claro também que os estádios vão agregar muitos valores. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente sabe, tirando a sacanagem de clube, a brincadeira de time, a gente sabe que o São Paulo tem um estádio muito bom, que o Palmeiras está trabalhando para que o seu estádio fique bom. Até o Santos tem um estádio, digamos, até que mais modesto. Faltava apenas o Corinthians ter um estádio. Aproveitou-se o ensejo para se fazer um estádio novo. E nada melhor do que o estádio de abertura ser um estádio novo. Então, assim, é bom a gente observar que a gente ouve muita coisa de ruim. Vai se meter a mão no bolso, vai se fazer muita coisa ruim. Sim, essa é a parte ruim da Copa do Mundo. Mas também tem a parte boa. Eu estava lendo uma matéria da Veja, antes de apresentar o trabalho. Estima-se que, em média, vão se ter no Brasil cerca de 1 milhão de turistas, apenas no mês da Copa do Mundo. A gente vai pensar, falando assim, mas será que 1 milhão é muito? Comparando-se com o número de turistas que vêm para o Brasil num ano, representa-se 20%. Então, quer dizer, 20% de um ano vai estar localizado em um mês, em um evento apenas. Então, assim, a gente pode pensar assim, mas será que nas outros países sedes, ele teve esse aumento? Teve porque nos Estados Unidos, em 1994, foram 500 mil turistas. Na França, em 98, 400 mil turistas. Na Alemanha, antes disso, Coreia e Japão, 400 mil turistas também. Na Alemanha, por eles ter um centro mais bem localizado, está localizado no centro da Europa, foram para a Alemanha 2 milhões de turistas. Então, olha o quanto isso vai aquecer a economia do país. E para o Brasil, estima-se 1 milhão de turistas. Como eles sempre jogam mais para cima, a gente nunca sabe se vai chegar a 1 milhão de turistas, se vai chegar a 500 mil turistas, mas pode ter certeza de uma coisa, as vantagens vão ser muitas. O Paulo falou em transporte público. A gente já está observando que o metrô de São Paulo vem crescendo muito. O que nós esperamos é que isso aconteça não só em São Paulo, porque São Paulo nós sabemos que é um estado desenvolvido, é uma cidade desenvolvida, mas a gente espera que isso tenha também em Belo Horizonte, que tenha assim em Natal, que para os outros estados, Curitiba, que é uma cidade muito desenvolvida, mas não se tem um metrô em Curitiba. No Mato Grosso, por exemplo. Então, assim, a gente vê muitas vantagens. Agora, falar um pouco das desvantagens da Copa do Mundo. Será que é vantagem gastar 500 milhões de reais num estádio no Amazonas, em Manaus? Será que tem futebol em Manaus? Que o futebol em Manaus ele é tão aquecido como em São Paulo? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. A gente sabe que o futebol nesses locais ele é mais aflorado. Tem público, tem clube, mas será que é vantagem fazer um estádio em Cuiabá, gastar mais 600 milhões, onde o futebol ele não é
algo tão astronômico? Será que vai desenvolver Cuiabá, Amazonas, Distrito Federal, por exemplo? Tem futebol no Distrito Federal? Não tem futebol, é muito pequeno o futebol no Distrito Federal. Então, assim, poderia se utilizar outros centros. O Distrito Federal, por exemplo, foi escolhido meramente por uma questão política, e não por uma questão de logística, não por uma questão de mérito. Por exemplo, Goiás, onde o futebol ele é mais atuante, onde é uma cidade mais desenvolvida para o futebol, não foi escolhido. Preferiu-se escolher o Amazonas. O Amazonas a gente sabe que é uma beleza natural, é algo maravilhoso para o país, mas será que para ter futebol? Será que esse dinheiro que vai ser usado no estádio em Amazonas, em Cuiabá, no Distrito Federal, não poderia ser usado na saúde, não poderia ser usado na segurança, na moradia, no transporte? Tem tanta coisa que a gente poderia usar o dinheiro desses estádios. Um outro exemplo, deixando de lado a paixão clubística, o estádio do Corinthians, o que vai ser a sede de abertura, ele está estimado, o custo dele, em 800 milhões de reais. Será que 800 milhões de reais para um estádio não é muita coisa? Nós temos o exemplo do Pan-Americano no Rio de Janeiro. Estava na matéria também da Veja, uma matéria muito boa. Essa matéria dizia que no Rio de Janeiro era-se estimado um custo de 500 milhões para o Pan-Americano. Foi-se gasto 4 bilhões. Quer dizer, gastou-se 8 vezes mais do que era planejado, mais do que era acordado. Será que esses 4 milhões foram gastados em infraestrutura? O Rio de Janeiro é uma vergonha. A segurança no Rio de Janeiro é uma vergonha. Eu não sei se as pessoas aqui já tiveram oportunidade de passar pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fede. Você anda pelas ruas do Rio de Janeiro, ele fede. Ele não é uma cidade limpa. Então, assim, será que isso não poderia ser usado na cultura do carioca, que é um povo festivo, que é um povo acolhedor? Será que isso não seria legal? Seria proveitoso, muito mais proveitoso? Será que 4 bilhões, será que foram gastos realmente? Então essa é a desvantagem. A desvantagem é de que, infelizmente, nós não temos uma política séria. Nós não temos pessoas sérias no poder. O nosso próprio presidente da CBF, ele está envolvido em vários e vários escândalos. O ministro do esporte caiu há pouco tempo atrás. Por quê? Porque ele usava o cartão corporativo para fazer compra pessoal. Nós temos aí um político que foi pego viajando num avião de uma ONG, que era uma instituição que não tinha que ter fins lucrativos. E foi perguntado para ele assim: e aí, você estava lá no avião? Não, eu não lembro. Não estava lá. E tinha uma foto do sem vergonha descendo do avião, olhando assim e sorrindo. Então, assim, para nós isso é uma vergonha. Então, às vezes a gente para e pensa: será que é vantagem a gente fazer uma Copa do Mundo no Brasil? Será que o legado, a herança que isso vai ser deixado para nós, é uma herança positiva? Essa foto aqui, eu pedi até para selecionar no meu slide de apresentação, porque representa muito o que cada um de nós tem que fazer. A gente vai ter eleição ano que vem, não sei se no outro ano, porque eu não gosto de política, mas está na hora da gente abrir o olho e a gente olhar para os nossos políticos e cobrar deles. Porque não basta só ter uma Copa do Mundo, só ter festa. A gente vai ter que observar e olhar o custo que isso vai deixar para nós. Porque quem vai pagar essa pouca vergonha da Copa do Mundo no Brasil é a gente. É a gente, é o imposto que a gente paga é que vai ficar sendo jogado, muita gente vai morder esse dinheiro. É isso, acho que eu falei demais, né? Obrigado, pessoal.